E tudo bem? Boa noite, saudades de vocês. Ai, vamos lá. Daqui a pouco vai chegar minha convidada, a Zélia. Ela vai dar o testemunho dela, com a experiência dela que ela teve comigo na terapia da constelação familiar. E foi tão lindo que eu pedi para ela vir contar a história para vocês. Oi, Gi. Oi, Patrícia. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Daqui a pouco vai chegar a minha convidada, a Zélia, que ela vai dar o testemunho dela, a mudança que teve na vida dela. Batom, a gente passa batom e a gente fala mais do que a boca, né? Então a gente fica cheia de batom. Vamos lá. Daqui a pouco ela chega. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Hoje a gente vai falar do testemunho da minha cliente Zélia, que ela chegou, né, para a gente olhar com muito carinho para a história dos relacionamentos, que ela não teve boas experiências com relacionamentos. Os homens que ela escolhia não trouxe boas experiências e ela queria saber o que estava acontecendo e ela queria se preparar para o novo amor. Que história linda, viu? Enquanto ela não chega, ela se atrasou um pouquinho, porque ela tem uma mãe idosa, ela cuida da mãe, mas ela já me deu ok, daqui a pouco ela entra. Enquanto isso, a gente vai batendo papo aqui. E o tema, né, de hoje, que eu fiz os stories, eu não sei se vocês acompanharam, que é o cansaço, né? Tô trabalhando essa parte do cansaço, como as mulheres estão cansadas. As minhas clientes chegam até mim e o que eu mais escuto é a palavra estou cansada. E eu entendo, porque há uns meses atrás eu também estava nessa posição de me sentir cansada. As mulheres estão cansadas de trabalhar fora de casa demais, trabalhar em casa demais, cuidar dos filhos, marido que não ajuda em casa, cansada dos relacionamentos, né? Coloca aqui se vocês se sentem cansadas também. Eu já tive muito nessa posição. Hoje eu estou numa posição mais tranquila, porque hoje eu trabalho só com a terapia da constelação familiar, que é um ritmo mais tranquilo, home office que ajuda bastante. Minhas filhas já cresceram, então fica bem mais fácil. Mas eu já passei por isso, senti o cansaço, né? Porque nós somos cobradas de todos os lados. Oi, Cris, seja bem-vinda. Eu estou aguardando a minha cliente Zélia, que ela vai dar testemunho. Enquanto isso, a gente está batendo um papo, se vocês quiserem comentar. E é o que eu estava falando, as mulheres estão cansadas. E o que eu sempre trago, a gente olha para não digo as nossas mães, mas as nossas avós e bisavós, elas trabalhavam muito, mas era um trabalhar diferente, porque não era tão pesado. Elas cuidavam da casa, elas tinham um trabalho pesado, sim, né? Lavar roupa na mão, cozinhar no fogão a lenha, ter filhos, né? Vários filhos. Mas o que acontecia? Eu não sei, né, se caso em vocês for diferente, mas pelo menos as mulheres que eu conheço e o que a gente tem de ideia das mulheres dessa época, que elas tinham a rede de apoio, então normalmente elas estavam próximas, né, de irmãs, de sobrinhas, primas, a própria mãe, todas moravam próximas e da comunidade e uma acabava ajudando a outra, né? Com a nossa mãe já foi diferente e na nossa geração já foi bem mais diferente, né? Então eu senti muito isso na pele. Quando eu tive minhas filhas, eu moro na cidade de Jundiaí, minha mãe é falecida, ela morava na cidade de São Paulo. E eu tenho 2 irmãos homens mais velhos que moram em outras cidades e eu não tinha ninguém aqui na minha cidade para me ajudar, né? A gente já tem amigos, mas amigas, né? Amigas não é tão fácil assim, porque elas também têm a correria delas. E é diferente, né, de uma mãe. Oi, Zélia, chegou, querida, tava batendo papo aqui com minhas amigas. Faz um favor, Zélia, você sabe pedir para mandar, para entrar?
Se você souber, manda aqui que eu te aceito, senão eu mando um convite para você. Então, quando minhas filhas eram pequenas, foi muito difícil, né? Porque eu tinha que trabalhar, que era a minha profissão, eu era comissária de bordo. Eu tinha o privilégio de ter babá, mas não é fácil, não é fácil. Muitas vezes elas faltavam, não vinham, me deixavam na mão, né? Então, é difícil você trabalhar, cuidar de filhos, cuidar de casa, né? É bem difícil, assim. Zélia, vê se você consegue aqui. Eu te aceitei, Zélia. Vamos ver se dá certo. Oiê! Oi, eu estava tentando com o meu iPhone, Não mas tem não deu problema. certo, porque esse aqui ele tá com a imagem muito ruim, esse Não telefone tem aqui. problema, não tem problema. Não tem problema. O seu testemunho é muito maior, muito melhor do que celular. Se você ver, meu celular é velho também, tá tudo quebrado, e a gente faz o que pode, né, Zélia? Uhum. Se, Aham. se acalma, chega, como eu digo, nos nossos atendimentos, respira, que chegamos, pode respirar sossegada, né? Enquanto... Deixa eu só levantar um pouquinho aqui a câmera, que eu tô com a testa Perfeito. cortada. Quando você se ajeita, eu estava conversando com as meninas que estão online, como nós mulheres estamos cansadas, né? A quantidade de clientes que eu atendo, que elas chegam e estão cansadas, né? Cansadas de trabalhar, cansadas dos filhos, cansadas da cobrança, mas tem saída e eu posso ajudar. Zélia, minha querida, em primeiro lugar eu quero te agradecer por você se dispor a fazer essa live comigo, contando um pouquinho da sua experiência no meu atendimento. Quando eu vi, né, quando nós fizemos a reunião do pós-atendimento, você, como você estava brilhando, né, como você é outra pessoa, né? Eu costumo tirar foto, né? No dia da constelação eu não tiro foto, porque a gente sai chorosa, olho inchado, mas o pós-atendimento eu gosto de tirar foto e assim, é nítido a transformação. Coisa linda. Obrigada, viu, Zélia? Eu que te agradeço a oportunidade. Para mim foi muito relevante a sua terapia e é muito importante as pessoas saber que aquilo que você faz através da constelação pode transformar a vida da pessoa, pode dar outro rumo, ela pode ter outra direção e se livrar de alguns sentimentos, que foi o meu caso. Deixa eu só corrigir você, Zélia. A gente na constelação, a gente não usa a palavra se livrar dos sentimentos ou se livrar das memórias, apagar a memória. Porque quando nós fazemos isso, o que nós fazemos? Nós acolhemos, né? Então, isso. Quando existe a angústia, mas o que você faz? A angústia está dizendo que dentro de você tem algo que não está certo, tem algo que não está se encaixando, fechando. Então, ao invés de falar, vai embora, angústia, o que a gente fala? Angústia, eu estou aqui. Fala para mim o que você quer me mostrar. Então, a gente acolhe todos os sentimentos porque eles querem nos mostrar alguma coisa. Né? Então, como você chegou. Ah, que ótimo. É que eu não sei me expressar com essa sua linguagem técnica aí que explica direitinho a função da constelação.
Que bom que você explicou. Foi bom você Obrigada. falar, Zélia. Eu estou com novidade, eu estou me organizando, que eu vou lançar uma mentoria, porque eu sinto essa necessidade, né? A gente faz o atendimento, tem uma melhora assim fantástica, mas a gente sempre tem um outro ponto, algo a melhorar, algo a acrescentar. E esses pequenos detalhes que a gente olhar com carinho para as nossas dores e acolher, não expulsar, acolher, né? Faz toda a diferença. E eu vou ensinando, né? Legal, Célia. Então me conta, você vai contar aquilo que você sentir à vontade, aquilo que for da sua particularidade e você não quiser contar, sinta-se à vontade. Mas eu já te agradeço porque o que você contar vai ajudar muitas pessoas que vão ouvir o seu testemunho. Zélia, você chegou para mim com uma queixa. Você lembra qual foi? Sim, que eu tinha uma angústia muito grande quando eu pensava em relacionamento. E eu queria buscar a razão dessa angústia. Então, eu pensava em relacionamento, eu tive alguns relacionamentos frustrados e eu não sabia, eu ficava pensando por quê, né? Por que que agora, já faz tanto tempo que eu estou divorciada, eu não atraio aquele homem que eu desejei, aquela pessoa que eu sonhei, né? Os casamentos que eu tive, me casei com 3 pessoas e não deu certo, e sempre os casamentos acabaram. Então, eu amadureci, comecei a estudar sobre relacionamento. Já faz anos que eu penso que eu estou preparada para um novo relacionamento e hoje eu sei como eu trataria o meu companheiro. Só que eu queria descobrir por que que eu não estou atraindo o meu companheiro. Aí você foi pesquisar minha infância. Aí eu te contei que eu tinha. Você perguntou a respeito do meu pai, como era o relacionamento com meu pai. Aí eu te contei que quando eu tinha 9 anos, eu completei 9 anos e a minha irmãzinha nasceu, né? Aí o meu pai falou assim: Ó, Zélia, eu pulava no colo dele quando ele chegava em casa, quando ele estava lá no sofá, eu ia lá, né, ficar conversando com ele, brincando com ele, trocando ideias com ele. Aí ele falou assim: Ó, Zélia, agora eu vou pegar no colo esse neném aqui, que é sua irmãzinha, a Denise, e eu agora você já está quase uma mocinha, ó, já começou a crescer seus peitinhos, né? Você não precisa mais de colo. Você pode ajudar sua mãe a cuidar desse bebê, né? Só que eu não entendi que eu já, na minha mentalidade, eu precisava do colo do meu pai. Então eu saí de perto dele e chorei muito. E todas as vezes que eu via ele com o bebê no colo, com a minha irmãzinha, né, que havia nascido, eu saía de perto dele e chorava. Foi vários dias assim, sabe, até que eu me acostumei, né? Até que mas eu chorava muito, eu chegava a sonhar, sabe, que eu estava no colo dele e ele não E me dava. Zélia, hoje eu vendo você contar esse pedacinho de história e você consegue contar normalmente. Você tem uma lembrança e você consegue contar. E naquele dia nós chegamos à raiz, né, que foi esse dia, essa cena que ficou marcado no seu coração, né? Quando nós chegamos nesse ponto, foi um desabar, né? Sim, eu desmanchei de chorar quando eu contei, né? Porque eu tinha no meu subconsciente ainda aquela tristeza de não ter mais o colo do pai. E aí você entendeu
Você entendeu que essa cena ficou gravada na sua emoção e a menininha do papai não tinha o coração aberto para nenhum outro homem. Sim. Aí eu entendi. A partir daí, eu entendi que eu cresci com aquele sentimento de criança e não amadureci. Eu não tive maturidade para entender aquele sentimento e continuei com aquele sentimento e resultando nos relacionamentos destruídos que eu tinha, porque eu me sentia insegura, eu me sentia rejeitada, eu me sentia não amada pelo meu pai, eu achava que nenhum homem ia me amar. Eu acho que eu não merecia ser amada, porque eu tinha alguma coisa errada comigo que eu não merecia ser amada. Esse é o ponto principal, Zélia. Principal. Muitas mulheres, você não tem noção quantas mulheres que têm relacionamentos desastrosos por conta de amor, né, interrompido com o pai. Então, por essas questões, cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua particularidade, mas algo aconteceu no relacionamento desta menina com o pai que bloqueou a permissão de amar. E como é importante que todas as mulheres, né, se elas pudessem entender isso, aquelas mulheres que escolhem os homens errados, homens agressivos, homens que não estão de acordo, né? Em função disso, porque ela não se acha o direito de ter um amor, porque o pai rejeitou, né? E olha que história linda, como você vai continuar contando a sua história, mas é importante as mulheres entenderem que você olhando para este momento, você se curando desta dor, desta ferida, este amor interrompido com o seu papai, como você entendeu tudo mais. Eu me lembro até hoje, quando você chegou a essa questão, você lembra? Então, o sentimento que eu tinha é que eu não merecia o amor do meu pai, tinha algo de errado comigo, né? Por que que ele preferia a minha irmã do que eu, sendo que eu nasci primeiro, eu já tinha um relacionamento com ele, eu me senti trocada, sabe? Foi bem desastroso, sabe? Por que será que, né? Será que eu tenho algum problema? Eu ficava me culpando, né? Assim, qual que é o motivo? Eu sempre me perguntava. Eu não conseguia entender. E então eu cresci com esse trauma. Eu não consegui a importância assim, da constelação familiar é justamente o que eu explico para as minhas clientes. As outras terapias, cada uma tem a sua importância, mas há casos, né? Que as terapias, o que elas vão cuidar? Vão cuidar aqui da Zélia com os ex-maridos, né? E vai cuidar aqui, não vai buscar o que aconteceu lá atrás, o que tem por trás, né? Das escolhas mal sucedidas dos relacionamentos. Por que não se sente? Por que a Zélia não se sente no direito, né? Merecedora de um amor saudável? Né? Então as terapias elas ficam só no superficial. Isso quando não vai falar mal do companheiro, né? Tem muitas que chegam aqui, o marido está com vício, e elas falaram, eu já passei por tal profissional, o profissional recomendou que eu me separasse, o profissional recomendou que eu fosse procurar a minha vida, mas não, sempre há uma história
ligada aos nossos familiares, né? Sempre a gente tem memória, né, dos nossos pais e eles também têm relacionamento, histórias da família dos pais. É o que eu explico para todo mundo. Quando nós nascemos, nós não somos uma folha em branco, um caderno em branco. Não, a gente é o resultado da história dos nossos familiares. E isso a gente já traz com a gente, né? Então, se você tiver passado só com uma terapia normal, superficial, que vai tratar só os relacionamentos, vai continuar frustrando, frustrando cada vez mais. E quando a gente vai olhar para o histórico familiar, fazer os movimentos, as curas, coisa mais linda, né? Você lembra o bonequinho do seu pai colocando você no colo? Como é gostoso, né? Fazer chegar a essa emoção e ressignificar. Você lembra dessa cena? Sim. E a partir dali eu ressignifiquei, porque eu entendi que fazia parte de um processo, eu estava crescendo e tinha uma irmãzinha que ela precisava do colo do pai também, e ele pegava ela quando ele chegava em casa do trabalho, para minha mãe poder fazer a janta. E aí, para mim, isso tudo era muito complicado. E eu não tinha, assim, uma noção do porquê nos meus relacionamentos, o meu subconsciente agia como se eu não merecesse o amor daquela pessoa que eu estava. E no meu subconsciente, eu ficava pensando, nossa, realmente, eu não, sei lá, eu pensava assim, esse não é a pessoa certa para mim, eu não acertei, eu tenho que procurar outra pessoa porque esse daí não está me fazendo feliz, eu não consigo me sentir feliz do lado dele. Ele me faz sofrer, às vezes eu me sentia humilhada, rejeitada, conforme o que ele falava, né? Meu companheiro falava, meu marido. Aí eu pensava, nossa, porque eu estou me sentindo humilhada e eu não conseguia falar para ele, né, que eu estava me sentindo humilhada. Eu, eu até pensava assim, vou me vingar, né? Mas só pensava, mas nunca me Mas aí vinguei, né? Só pensava, você vou entendeu que, dar na o troco. verdade, você não queria se vingar do seu companheiro. Na verdade, você queria se vingar da reação do seu pai. É, Né? né? Aham, queria tirar limpo Como aquilo lá, porque, assim? como assim, né? Por que não? Então, tudo Aham. aquilo que a menininha, né, a Zélia, criança, não pôde se vingar, mas no coraçãozinho, por quê? Por que esse bebê? Por que, que ele não pode, né? E isso você foi guardar para um companheiro, né? E com a terapia, você conseguiu entender tudo isso, entender e fizemos um exercício fantástico, né? De que agora você entendeu, recebeu e agora você merece um amor. Sim. Eu conversei com meu papai, né? E, e cheguei à consciência, né? Tomei consciência de que a menina cresceu, a menina não tem mais aqueles sentimentos. Ela se tornou adulta, ela ressignificou e agora ela é uma mulher que sabe de coisas que na infância ela não Esse é um sabia. exercício fantástico, que é a Zélia adulta conversando com a Zélia criança, né? Acolhendo os sentimentos da criança e fala, olha, deixa que agora eu cuido, né? Agora eu cuido, entendeu toda a situação, né? Sim, E, aham, sim. e aí você, o que assim mais me espantou foi uma semana depois, quando nós fizemos a reunião pós-atendimento,
como você está assim brilhando, né? Você ganhou um presente do seu papai, né? De entender que você continua sendo a filha mais velha dele, a querida, a primogênita, né? E quando a gente entende isso, Sim. E ele, e que apesar de ter aquele bebê no colo, ele uhum, me olhava com que amor. agora você não era o bebê, agora você era a mocinha do papai, né? É exatamente a mocinha amada dele, só que ele não expressou que ele ainda me Uhum. amava, faltou isso. Ele expressar, ele falar. Só faltou ele falar, porque o jeito que ele falou comigo deu a entender, mas só que eu não quis entender, eu fiquei com ciúme do colo, Aqui a né? gente também Ele, entende que nossos pais também não são perfeitos, eles também falham, né? Eles também tiveram dores, né? sim, E principalmente o homem, principalmente o pai, muitas vezes eles não sabem falar, né? Que amam. Eles expressam de outras formas, com cuidado, carinho, né? Mas você, como você entendeu que você era a mocinha querida do papai, então ele não precisou falar com palavras, mas você sentiu no seu coração. Esse é importante. Quando a gente tem um sentimento no coração é tão forte que nada mais derruba, né? Nada mais. Eu tenho certeza que é, hoje, se alguém chegasse para você e numa indelicadeza, falar, ah, seu pai não te amou. Seu coração é tão firme, você fala, não, não, não. Meu pai me amou e eu tenho certeza que eu senti no meu coração, né? É o que a gente fala que é tomar o pai, né? Nós temos que tomar o nosso pai, tomar a nossa mãe. Quando a gente toma os nossos pais, nós sentimos uma força, que é essa força que eu sinto em você hoje, para a vida. A gente está pronta para a vida, né? Brilhando. Nós ajudamos outras mulheres, sim, outras pessoas também. sim. Para mim foi muito importante. Eu não sinto mais essa angústia quando eu penso em relacionamento. Eu sinto que eu mereço ser amada, que eu tenho muito amor para dar e eu tenho certeza que eu vou retribuir o meu companheiro da maneira que ele merece também. E eu sinto assim que hoje já estou pronta, né? Eu não sou mais aquela menininha manhosa que achava que tinha que dar colo, que tinha que dar tudo, sabe? Que tinha que agradar muito, tinha que fazer só o desejo do meu coração e, né, para o relacionamento fluir. Mas hoje eu sei que não é assim. Uau, que transformação. É isso, né? Isso que eu falo, que nós temos que ir para um relacionamento adultos. Porque muitas mulheres e muitos homens Sim, também vão para o relacionamento porque querem suprir algo da criança. Então, tem muitos homens infantis que eles querem uma mãe, eles não querem uma esposa. E muitas esposas infantis também querem carinho do pai que o pai não deu, mas não interessa, ela não quer o carinho do outro, ela quer o carinho do pai. E quando a exatamente. gente toma esse pai, esse amor, nós somos então completas, vamos chegar para um novo relacionamento adultas e vamos encontrar companheiros adultos. Porque criança brinca com criança, então se você está na posição de criança, com certeza você vai procurar uma outra criança, né? Agora, se você está numa posição de adulta, Sim, você vai atrair, né, homens adultos. Você não vai mais se sujeitar a qualquer relacionamento, né? Relacionamento abusivo, não. Quando a gente está bem, a gente exala que nós estamos bem. Né? E aí as pessoas certas chegam para nós. Né? É muito importante isso. sim. E você, Daí ótimo. eu entendi. Eu entendi por que não estava atraindo a pessoa certa. Isso, não estava.
a pessoa que... Porque não estava. Porque eu tinha um olhar, como que eu vou dizer assim, muito crítico em relação aos homens. Nenhum deles servia para mim. Agora eu entendo que não existe homem perfeito, eu não sou perfeita, e se eu quiser ter um relacionamento amoroso, eu preciso amar. Eu não posso receber amor se eu não amar, independente dos defeitos que a pessoa tenha. Isso é muito importante. Sim. Saber. Senão o relacionamento não flui. Exatamente. Porque nós somos de uma geração que nós crescemos assistindo histórias de princesas, né? Então a gente acha que o nosso companheiro é o príncipe que vai nos salvar, né? Que vai trazer, casou e tá tudo bem. Não, nós somos imperfeitos, né? Eu, você, os homens, todos são imperfeitos. E aí nós vamos aprender, nós vamos crescer, né? Vamos evoluir. E o importante é todas as pessoas que estão, né, nessa parte de questões de relacionamento, é saber com quem vai se aconselhar. Porque tem muitas pessoas que se diz que cuida de relacionamentos, mas na verdade ele está contra o relacionamento. Né? Muitas pessoas chegam para mim, como eu já mencionei, falar tal profissional me recomendou a separar. Né? E não é, porque não existe pessoas perfeitas. Nós vamos trabalhar e olhar com carinho para o homem, né? E tanto o homem olhar com carinho para a mulher, né? Porque se a gente, primeiro defeito do homem, a gente já quiser descartar para buscar o outro, não existe homem perfeito. Tanto que essa semana eu fiz um exercício muito interessante, que era assim, listar todas as qualidades que você gostaria de encontrar no seu companheiro, mas é tudo mesmo, desde aparência física, emocional, tudo, vai dar uma lista enorme, né? Aí, fala assim, tá, então agora procura, né, aonde você vai encontrar? Não existe, porque nós também não somos perfeitos, e isso é importante, né? E sair da posição de criança e não cobrar um pai, né? Sim. Eu tinha ciúme. Eu descobri que o ciúme que eu tinha era pura infantilidade, né? Então, insegurança, ciúme e assim, eu queria controlar, né? Não podendo controlar, mas eu queria controlar, sabe? Porque o meu sentimento não me deixava ter uma vida saudável, assim, amorosa, saudável. Isso. E aí, quando você entendeu por que você gostaria de controlar, né, o seu companheiro? É porque aquela situação, né, do colinho do papai, aquela situação você não controlou. E você, como criança, você falou, não, daqui para frente eu vou controlar as situações. Mas tem situação que a gente não controla, né? Então, olha como é tão profundo e tão interessante aquela cena que ficou gravada na sua memória, né? Quanto uma vida inteira em função daquela cena. E outras coisas iam acontecendo para reforçar aquela cena, né? Ou para você dizer, sim, eu vou controlar, né? E quando eu não controlo a situação, eu fico rebelde. Você lembra que foi dos exercícios que eu fiz com você, que tinha que fechar os olhos e eu te conduzindo para uma meditação e você não fechava os olhos? Eu falava, fecha os olhos. Aí foi até um momento, lembra? Agora você ficou brava, lembra? Que eu falava, eu estou no controle, você não está no controle, você ficou brava.
Lembra essa situação? E quem está aqui acompanhando, foi um exercício muito interessante, porque a Zélia não é mais, muito controladora, ela queria controlar tudo e todos. E na terapia, durante a sessão, eu cheguei a esse ponto. E aí eu fiz uma meditação com ela, para ela ficar com os olhos fechados, eu ia conduzindo, e ela não fechava os olhos, né? Não fechava, lembra? Aí, ficar no controle fazia parte do exercício. Eu fui bem dura com ela, né, Zélia? Depois até me desculpei, mas eu falei, era necessário. Eu falei, Zélia, você não está mais no controle. Quem está no controle sou eu. Aí fizemos exercício da areia, lembra? A areia passando pelos ombros. Aí você sentiu que a gente não consegue controlar todas as situações, né? Que a gente controla, mas passa no meio. E quando você entendeu isso, lembra? Que exercício muito bom, muito interessante. Quando para mim foi significante, muito significante. eu acho que esse exercício da areia escapando pela sua mão, eu acho que você entendeu, porque quando você voltou desse exercício, você voltou outra pessoa. E hoje você consegue abrir o meu entendimento. Exatamente, porque quando a gente chega com uma pessoa e fala, ah, você é muito controladora, você não entende. Você precisa chegar na emoção, na dor, para você entender, não preciso ser controladora. Aquela situação com meu papai, né? Eu não tenho como controlar, não tive como controlar e não consigo controlar. Mal eu consigo controlar a mim mesma, né? Que dirá as situações dos outros. Né? E hoje você já conseguiu mudar um pouquinho essa situação de ser controladora? Sim. Eu tenho eu não sou mais tão afoita. Eu já fui chamada de afoita várias vezes, sabe? Sem paciência. Então, Mas, assim, é um traço da personalidade que eu criei devido exatamente. às circunstâncias que eu vivi. Só que você era, hoje você não é mais. Então, sim, a grande maioria das mulheres, inclusive eu, né, por histórico familiar, nós somos uma geração de mulheres dominantes, né? Que tem o arquetipo de mulher guerreira, né? Então nós somos aquelas que vai à luta, que vai para o trabalho, que, né, a imbatível, aquela que controla tudo. E quando nós tomamos a consciência de que nós não precisamos controlar tudo e nós também não conseguimos controlar tudo. E é parte da conversa que eu estava falando no começo, o cansaço, né? As mulheres estão cansadas porque elas querem controlar tudo, mas nós não conseguimos controlar tudo. A gente controla a nós mesmos, né? O que está dentro, né, de mim eu consigo controlar, mas o que está fora eu não consigo controlar. Né? Então, quando alguém vier te chamar, né, de afoita, não aceite. Fala assim, eu já fui, mas hoje eu não sou mais. Né? Não, nós não... Sim. Hoje eu me policio, né? Hoje eu me controlo. Eu já tenho, assim, eu acredito que seja um domínio próprio. Mas antigamente, nos meus relacionamentos, eu não conseguia ser muito. Eu era mais controladora e... Você falou que é domínio próprio e também é uma questão de humildade. Porque é arrogância da nossa parte achar que a gente controla tudo. E quando a gente é humilde, e aquele exercício que eu te passei, né? Eu volto para o meu lugar. Então, quando nós estamos no nosso lugar, nós sentimos leveza. E aí você não precisa dar palpite de tudo, não precisa controlar tudo, né? Cada um tem o seu destino, cada um tem o seu controle. Quando você fala
quando você quer dominar alguma coisa, eu faço igual Davi na Bíblia, né? Aquieta minha alma, né? Eu falo, Cláudia, volte para o seu lugar, né? Aí eu volto para o meu lugar. E esse é um exercício ótimo, saber qual é o seu lugar, né? Porque aí você... É, teve situações, desculpa, teve situações que eu fui chamada de arrogante porque eu queria que a pessoa fizesse melhor do que aquilo que ela fizesse, sabe? E queria exigir que fosse melhor, sabe? Que não fosse daquele jeito que ela estava fazendo. Para ela era o melhor, mas para mim não era. E daí eu dava sugestão de como seria melhor. Ele fala, nossa, só você que está certa. Que arrogância é essa? Eu falei, hã? Hã? Hein? Eu só estou dando uma opinião aqui, mas isso, se é arrogância, então, desculpa aí, né? Mas eu achei que podia ser É melhor. normal das mulheres, as mulheres fortes fazerem isso, mas agora você entendeu, né, que não precisa, deixa a pessoa tomar a decisão dela, arcar com as consequências É, dela, né? Isso também é uma forma, né, de estar sim, no seu lugar e de se tornar posição de adulta. sim. E então, ao longo das experiências, eu fui analisando, né? Por que que eu era assim? O que que me transformou nisso? Eu não conseguia entender. E será que eu estava errado? O que que, né? Eu nunca chegava a alguma conclusão, mas faltava um pouco de humildade, sabe? Eu achava que eu tinha que ser melhor do que as pessoas, eu tinha que me posicionar assim com firmeza para que ninguém falasse que eu estava errado, que eu queria fazer o certo. Mas agora, Então, isso aí prejudicou muito mas aí já os ficou no meus passado, agora relacionamentos. Mas da vida e lendo provérbios também e estudando provérbios, nós vamos mudando a mentalidade. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós vamos cometer os mesmos erros novamente. Tem que mudar. Aconteceu uma experiência. O que que a gente faz? Ressignifica, muda. Não, por esse caminho eu não vou mais. Aquilo ali vai me trazer consequências. Então, isso é importante, a gente parar e pensar no que fez de errado para não, né? Como você citou Davi. Davi, ele errou muito também, né? Só que ele não repetiu os mesmos erros. Ele errava em outras coisas, porque ele sempre queria fazer melhor também. Mas, como ele se arrependia de Deus, aí eu comecei também a ter esse comportamento de me arrepender e de não cair mais no mesmo erro. Zélia, a gente está indo para a parte final da nossa live e eu queria que você comentasse a grande questão. Eu sei que você é cristã, eu também sou cristã, e falasse: a constelação familiar, a terapia, ela é compatível com a nossa fé cristã ou não? Conta para o pessoal, para eles saberem qual a sua opinião. Na minha opinião, é muito compatível porque a terapia de constelação familiar sistêmica, ela é regida por princípios bíblicos, e o maior princípio bíblico que nós devemos considerar é honrar pai e mãe. Se eu não honrar o meu pai e a minha mãe, eu vou estar contra os princípios, porque tem até um mandamento: honra teu pai e tua mãe,
para que você se dê bem e para que se prolongue os dias na Terra. Então, a constelação familiar, ela preza muito, ela trabalha em cima da honra ao pai e à mãe, porque eu não sou maior que minha mãe. A minha mãe que me gerou, ela é maior que eu devo honrá-la. É um mandamento de Deus. Ela gerou a minha vida, eu tenho que ter gratidão, assim como eu tenho que ter gratidão e amar o meu pai, com todos os defeitos, porque ele deu o melhor na vida dele, ele procurou fazer o melhor. Ele olhava para mim com amor e ele procurou ser um bom pai. Se eu não entendi a maneira dele me amar, é um problema meu, que eu tenho que ressignificar. Mas ele deu o melhor para mim. A minha mãe também. Então, eu tenho que olhar com amor, não olhar com defeito. Esse é o princípio básico, tanto da fé, né, quanto da constelação familiar, que é honrar Sim. pai e mãe, não importando o que eles fizeram. Nem todo pai, nem toda mãe fizeram coisas bonitas, mas nós temos que olhar com outros olhos. E sim, eles erraram, como nós erramos com a criação dos nossos filhos, mas a gente faz o melhor, né? Então, eu fico contente, né, que você está dando esse testemunho da sua transformação, né, de que também tirar esse erro de que a constelação familiar não tem princípios cristãos, ela sim é compatível com a nossa fé, não agride a nossa fé em nada, né? Então, quem conhece um pouco mais profundo, quem não conhece a constelação familiar e tem um pouco de curiosidade, pode me chamar no direct, a gente conversa, né? Explico, pode procurar a Zélia também, quem quiser conversar um pouco mais, né, Zélia, sobre o meu atendimento, sobre o que ela constelação, pode procurar a Zélia também. Qual que é seu arroba, Zélia? Fala para o pessoal que estiver assistindo. Arroba é Zélia Machado Oficial. E quem está no Instagram da Zélia, o meu é Cláudia Matos Terapeuta. Então, para mim, é uma honra se alguém quiser perguntar, tirar dúvida, né, com você também, né, Zélia? E, nossa, que aprendizado. Cada terapia, para mim, é um aprendizado, é muito gratificante. E hoje, a sua vida mudou. Então, fala uma palavra final, assim, uma frase que você quer deixar para a gente encerrar a nossa live. Quando você tiver algum problema, algum conflito, busque ajuda. E se você optar pela constelação familiar, você será assim, você vai ver que aquilo que você não entendia, você vai passar a entender e vai conseguir ressignificar, porque a constelação foi feita para isso, sabe? Para ajudar as pessoas a ressignificar as coisas que machucavam, os traumas sofridos e as coisas. Ajuda a pessoa a amadurecer, ressignificar os sentimentos que antes atrapalhavam. Zélia, obrigada. Você é querida no coração. Eu sei que o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas. Quem está chegando agora no finalzinho da live, eu vou deixar gravado, vai ficar no meu feed. E eu tenho 2 filhas viajando, elas querem assistir a mãe, grava. Falei, tá bom. Ai, que ótimo que você vai ter. Então, as pessoas que assistirem depois se sintam acolhidos, né? Testemunho lindo da Zélia. Obrigada, querida. Nossa, assim, é gratificante para nós, profissionais, ver como transforma a vida das pessoas, né? Como elas
chegam tão murchinhas e quando termina a terapia tá florida, que nem você, tá linda, linda, né? Cabelo, a pele, os... Obrigada. Obrigada, Você me querida. ajudou muito. Obrigada. Você me ajudou Obrigada. muito. Nossa. Eu Zélia, querida. agradeço. Conta Obrigada, comigo. Zélia. Obrigada a todos que estão presentes. Obrigada aos que vão assistir a gravação, né? E estou aqui para ajudar no que for possível, ensinar muitas coisas, a gente vai passando adiante. Pessoal, agradeço. Zélia, querida, ó, um beijo para você no meu coração. Tchau. Se você... Tira um print que eu tô Ó, com a minha. É, eu tô com a minha câmera aqui impossibilitada. ó, vou tirar. Peraí. Não foi. Agora vai. Ah, tá indo errado. Peraí. Tô apertando o botão errado. Agora foi. Vou tirar mais um. Tirar mais uma, Zélia. Que ótimo. Um pouquinho. Tá, vai. Não sei por que não tá indo. Não tá indo. Agora vai. Foi. Zélia, querida. Obrigada. Foi. Foi? Se você quiser sair, Tá, eu vou encerrar. obrigada. Obrigada. Tchau, Tá bom. querida. Tchau. Tá, jóia. Tchau. Pessoal, Obrigada. você Tchau, viu tchau. que testemunho lindo da Zélia? Tchau. Tchau. Testemunho lindo, gente. E tantos outros que eu tenho. Então, fica aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer. Agradeço a todos que estiveram aqui. Gente, obrigada. Tchau.